Os aviões de aviação são geralmente seguros, mas há momentos raros em que surgem desafios inesperados, colocando os pilotos à prova final. Essas instâncias cativantes mostram a verdadeira medalha dos aviadores à medida que executam pousos de emergência, garantindo a segurança de seus passageiros e tripulação. De falhas mecânicas à escassez de combustível, esses 20 maiores pousos de emergência capturados na câmera oferecem um vislumbre cinematográfico da incrível engenhosidade e coragem exibidas pelos pilotos quando confrontados com a adversidade. Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes dos pousos de emergência mais incríveis e quase acidentes já registrados. Número 20. O milagre no Rio Hudson. O pouso de emergência do voo 1549 da US Airways no Rio Hudson se destaca como um dos maiores já capturados na câmera. O que parecia ser um voo rotineiro de Nova York para Charlotte se transformou em uma jornada notável e inesquecível em 5 de janeiro de 2009. O Airbus A320 encontrou um bando de gansos logo após a decolagem do aeroporto LaGuardia, causando danos severos a ambos os motores e deixando os pilotos Sully e Skiles em uma situação perigosa. Com impulso mínimo, eles perceberam que um pouso forçado era inevitável. Inicialmente planejando voltar para LaGuardia, Sully rapidamente percebeu que a aeronave estava perdendo altitude rapidamente, tornando impossível chegar ao aeroporto. Tomando uma decisão corajosa, ele informou o controle de tráfego aéreo de sua intenção de tentar um pouso na água altamente não convencional e arriscado no Rio Hudson. Contra todas as probabilidades, o pouso na água ousado provou ser bem-sucedido, resultando em 0 fatalidades e poucos ferimentos. A Junta Nacional de Segurança nos Transportes mais tarde elogiou a escolha do piloto, reconhecendo-a como a opção mais apropriada dadas as circunstâncias. O incidente ganhou ampla atenção, inspirando um filme chamado Sully, baseado no evento notável. O pouso de emergência do voo 1549 da US Airways no Rio Hudson permanece como um testemunho da habilidade e compostura do piloto, transformando uma situação potencialmente trágica em uma história notável de sobrevivência e heroísmo. Número 19. O acidente do avião no Havaí. Em 2014, ocorreu uma tragédia com um avião Cessna Grand Caravan no Havaí, instilando medo em muitas pessoas em relação a voos em aeronaves pequenas. O incidente aconteceu quando o avião estava a caminho de Molokai para Honolulu, com 9 passageiros a bordo. Durante a ascensão, um estrondo repentino foi ouvido e a aeronave parou de subir. Para garantir a melhor chance de sobrevivência dos passageiros, o piloto habilmente manobrou o avião para um pouso controlado na água com o lado correto para cima. Felizmente, um passageiro, Ferdinand Puentes, teve a previsão de gravar toda a sequência de eventos à medida que se desenrolavam. As filmagens revelaram como os passageiros se prepararam para o impacto e permaneceram notavelmente calmos durante o pouso. Ao abrir a porta após o pouso, a água inundou a cabine até os tornozelos. No entanto, os passageiros permaneceram calmos e organizados ao desembarcar da aeronave. Um passageiro conseguiu nadar até a costa, enquanto os outros aguardaram a assistência da Guarda Costeira americana. Embora todos tenham sobrevivido ao incidente, tragicamente, uma passageira, Loretta Foody, a diretora de saúde do estado do Havaí, perdeu a vida. A causa exata de sua morte permanece incerta, com alguns relatos sugerindo insuficiência cardíaca na água. O incidente, capturado em vídeo, ofereceu uma perspectiva única sobre como a resposta calma dos passageiros e o pensamento rápido do piloto contribuíram para sua sobrevivência. Número 18. O Airbus A380 pousa em uma tempestade. Imagine acordar como um piloto e encontrar condições climáticas tempestuosas no horizonte. Certamente,
Um momento de reclamação se segue, considerando a vida de tantas pessoas em jogo. A navegação em condições perigosas no ar deve ser um desafio imenso. No entanto, existem pilotos extraordinários, como aquele que operou habilmente um Airbus A380 no meio dos ventos fortes da tempestade Eunice, no Reino Unido, em 2023. O clima no aeroporto de Gatwick, em Londres, era nada menos que extremo, conforme capturado por um aventureiro youtuber. Chuvas torrenciais e rajadas fortes forçaram todas as aeronaves a suspender o pouso por uma angustiante espera de 40 minutos. As arremetidas eram comuns e inúmeras aeronaves enfrentavam cancelamentos ou redirecionamentos para cidades alternativas. No entanto, em meio a esse cenário desafiador, um voo da Emirates em um Airbus A380 exibiu uma notável paciência, esperando calmamente do lado de fora de Brighton, em uma área de espera por 45 minutos. O piloto enfrentou rajadas de vento atingindo impressionantes 197 km por hora. Sem dúvida, foi uma jornada turbulenta e perigosa, mas a experiência e compostura do piloto prevaleceram. Com nervos de aço, eles executaram um pouso bem-sucedido que deixou, sem dúvida, os passageiros e observadores em admiração. Número 17. Voo da Aloha Airlines 243. Quando se pensa no Havaí, provavelmente se imagina um paraíso tropical. No entanto, em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines enfrentou tudo, menos uma jornada agradável entre Hilo e Honolulu. A aeronave Boeing, em questão, havia realizado mais de 89 mil decolagens e pousos, mais que o dobro de sua capacidade pretendida, e registrado cerca de 35 mil horas de voo, uma quantidade considerável, considerando que a maioria de seus voos ocorreu no ambiente úmido e salgado do Havaí. Essas condições tiveram um grande impacto, afetando significativamente a integridade estrutural da aeronave. O desgaste e o enfraquecimento estavam aumentando, mas, surpreendentemente, ninguém da Aloha Airlines percebeu durante as inspeções pré-voo. Em seguida, durante o voo, uma pequena parte do lado esquerdo do teto cedeu, levando à descompressão explosiva e arrancando uma parte significativa do topo. O caos se instalou e o piloto agiu rapidamente, indo em direção ao campo de pouso mais próximo, em Maui. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu fazer um pouso habilidoso da aeronave danificada, apesar do grande buraco em sua estrutura. Infelizmente, a comissária de bordo, Clarabel Lansing, perdeu a vida no incidente, esmagada quando o teto cedeu. No entanto, o restante dos passageiros e da tripulação milagrosamente sobreviveu. Esse evento enviou ondas de choque pela indústria da aviação, atraindo intensa cobertura negativa da imprensa e incentivando melhorias significativas na segurança em geral. Número 16. Voo 1380 da Southwest Airlines. O voo de rotina entre Nova York e Dallas é uma ocorrência comum, com inúmeros voos diários. No entanto, em 17 de abril de 2018, o voo 1380 da Southwest Airlines enfrentou desafios extraordinários nessa rota. Durante a decolagem, a aeronave encontrou uma falha no motor esquerdo que teve consequências dramáticas. Quando a falha do motor ocorreu, uma parte significativa da entrada de ar e carenagem do motor se soltou, espalhando pedaços sobre a asa e a fuselagem. No caos que se seguiu, uma janela foi quebrada, causando uma perda rápida de pressão na cabine. Tragicamente, um passageiro foi parcialmente ejetado da aeronave e perdeu a vida, enquanto outros 8 sofreram ferimentos leves. Apesar da situação aterrorizante, o piloto demonstrou notável habilidade e compostura, lidando com a emergência com expertise excepcional. Eles conseguiram navegar com sucesso a aeronave danificada e pousaram com segurança no Aeroporto Internacional da Filadélfia.
Foi um pouso impressionante sob circunstâncias tão desafiadoras. Esse incidente destacou a importância do treinamento e da preparação dos pilotos, bem como o papel crítico desempenhado pela manutenção e pelos protocolos de segurança da companhia aérea. Número 15. Voo 38 da British Airways. Quando se trata de voar, problemas ocasionais com aeronaves não são desconhecidos. No entanto, o voo 38 da British Airways conseguiu se destacar devido a um problema único que surgiu logo antes do pouso. O voo havia coberto quase toda a rota de 8.100 quilômetros de Pequim a Londres sem problemas aparentes nos motores. No entanto, ao se aproximar do destino, as coisas tomaram um rumo inesperado. Ao longo da jornada, a temperatura permaneceu relativamente baixa e a tripulação monitorou diligentemente a qualidade do ar para evitar que o combustível congelasse em temperaturas extremamente baixas, especificamente evitando a marca crítica de menos 40 graus Celsius. No entanto, quando a temperatura manteve-se em torno de menos 34 graus Celsius, a tripulação sentiu uma falsa sensação de segurança, presumindo que tudo estava bem. O que eles não sabiam era que pequenas quantidades de água dentro do combustível haviam de fato congelado. Conforme o jato se preparava para pousar, o gelo congelado obstruiu o fluxo de combustível nos trocadores de calor de óleo do combustível da aeronave, e o motor deixou de responder AOS comandos para obter mais impulso, colocando o piloto em uma situação desafiadora. Com pensamento rápido e habilidades de manobra habilidosas, o piloto conseguiu planar a aeronave em direção ao solo, mas ela fez contato um pouco antes da pista. Surpreendentemente, todos os passageiros e a tripulação sobreviveram ao pouso, com apenas uma pessoa sofrendo ferimentos significativos e 46 outras feridas leves. Esse incidente serviu como um lembrete impressionante das complexidades das operações de voo e da importância da preparação minuciosa para várias situações. Número 14. Airbus A320 da Lufthansa quase sofre acidente durante a abordagem com ventos cruzados. As tempestades de inverno podem ser um grande incômodo para os viajantes, mas seu impacto não se limita a carros na estrada. As aeronaves também podem enfrentar desafios significativos durante esses eventos climáticos. Em 2008, um poderoso sistema de tempestades de inverno varreu a Europa Central, deixando os passageiros a bordo de um Airbus A320 da Lufthansa com uma experiência inesquecível a caminho de Hamburgo. Quando a aeronave da Lufthansa se aproximou do aeroporto de Hamburgo, teve que enfrentar ventos cruzados incríveis de 56 milhas por hora. A perícia do piloto foi crucial para lidar com essa situação desafiadora. No entanto, durante a primeira tentativa de pouso, a aeronave derrapou dramaticamente pela pista devido ao ventos fortes, levando o piloto a tomar uma decisão rápida para abortar o pouso e tentar novamente. Para os passageiros a bordo, essa foi uma experiência angustiante. A tentativa de pouso anterior terminou com o cisalhamento do vento puxando a asa esquerda da aeronave em direção ao solo, fazendo com que ela tremesse de forma errática à medida que se aproximava da pista. Compreensivelmente, a maioria dos passageiros estava ansiosa com a perspectiva de uma segunda tentativa. Um passageiro a bordo relatou que o episódio deixou muitos visivelmente abalados e alguns estavam à beira das lágrimas. No entanto, o piloto de 39 anos recebeu elogios por sua notável habilidade e compostura ao lidar com a situação desafiadora. Durante a segunda tentativa de pouso e uma subida de emergência, o pouso tornou-se uma das instâncias mais dramáticas já registradas na história da aviação doméstica alemã, como observado por um representante da Organização Alemã de Segurança de Voo. Número 13. Voo 292 da JetBlue. A verdade desconcertante sobre voar é que até o menor componente pode potencialmente levar a desastres catastróficos. Isso destaca o papel crítico dos engenheiros que realizam verificações de serviço
para garantir que tudo esteja em perfeitas condições. Um exemplo disso é o voo 292 da JetBlue em 25 de setembro de 2005. O voo 292 da JetBlue partiu do aeroporto de Burbank, na Califórnia, em direção ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. A aeronave, um Airbus A320 de 3 anos de idade, estava transportando 6 membros da tripulação e 140 passageiros. No entanto, pouco tempo após a decolagem, a tripulação do voo encontrou um problema alarmante: um aviso falso no sistema de monitoramento. A inspeção da equipe de solo confirmou que o trem de pouso dianteiro estava posicionado a um ângulo preocupante de 90 graus para a esquerda e se recusava a retrair. Sem uma maneira viável de continuar a viagem transatlântica, o capitão tomou uma decisão crucial de fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Los Angeles. A escolha do Aeroporto Internacional de Los Angeles foi uma decisão cuidadosamente planejada, considerando seus serviços superiores de suporte de emergência, condições favoráveis de campo e uma pista mais longa que reduziria a pressão no trem de pouso e diminuiria o risco de um incêndio na aeronave. Para queimar o excesso de combustível antes de pousar, o piloto executou manobras em forma de 8 no ar. O pouso em si foi tenso, mas graças à habilidade do piloto, a aeronave tocou o solo com apenas os pneus do trem de pouso dianteiro desinflados e danificados. No entanto, a investigação que se seguiu revelou uma verdade preocupante. Os grampos anti-rotação haviam se quebrado e se soltado, e outros 2 grampos apresentavam rachaduras. Número 12. Pouso de emergência na Polônia em 2011. O capitão Tadeusz Rona provou ser um verdadeiro herói em 2011. Ele habilmente pousou seu Boeing 767 no Aeroporto Internacional de Frederic Chopin, em Varsóvia. Apesar de um problema crítico, o trem de pouso estava inoperante. Com 231 passageiros e tripulantes a bordo, a situação era tensa e desafiadora. O capitão Tadeusz, no entanto, permaneceu humilde sobre seu ato heróico. Ele acreditava que qualquer piloto em uma situação semelhante poderia executar a manobra com segurança. No entanto, mesmo depois de saber que todos os passageiros haviam saído do avião sem ferimentos, ele não conseguia se livrar completamente do sentimento de apreensão. Nos dias que se seguiram, ele passou um tempo refletindo sobre o que poderia ter feito de diferente. A experiência angustiante foi sentida por todos a bordo. A aeronave teve que circular no ar por mais de 1 hora, enquanto a equipe em terra e os pilotos buscavam desesperadamente uma solução para sua situação precária. Durante o episódio, todos os passageiros estavam cientes da emergência, aumentando a tensão. Quando o avião finalmente tocou o solo, a fumaça encheu o ar. Os passageiros receberam instruções para desembarcar e se afastar o máximo possível da aeronave. Uma testemunha, Angélica Burrowska, relatou a montanha-russa emocional a bordo. No início, os passageiros estavam cheios de medo, chorando e rezando por sua segurança. No entanto, ao chegarem em segurança ao solo, o alívio e a alegria substituíram os soluços. Especialistas determinaram posteriormente que o sistema hidráulico central havia falhado, o que levou à incapacidade de estender adequadamente as rodas e o trem de pouso. O capitão Tadeusz compartilhou que, apesar de ter pilotado a aeronave 500 vezes antes, o trem de pouso nunca havia falhado em abrir até aquele fatídico dia. Número 11. Helicóptero faz pouso de emergência em meio ao tráfego intenso. Em 221, um incidente inesperado chamou a atenção das pessoas em Bucareste, Romênia, quando um helicóptero Black Hawk do exército do ZEUIA teve que fazer um pouso de emergência nas ruas da cidade enquanto se preparava para um evento militar. O helicóptero, parte de uma formação, começou a perder altitude e eventualmente pousou na Praça Charles de Gaulle, colidindo com 2 postes de luz.
Conforme testemunhado por pessoas, o exército dos EUA, na Europa e na África, afirmou que se tratou de um pouso de precaução e que ninguém ficou ferido no incidente. Eles creditaram o pouso seguro à experiência da tripulação do helicóptero e à assistência prestada pelos policiais romenos que estavam presentes no local. No entanto, em prol da segurança e para entender o que levou à situação, uma investigação conjunta romeno-americana foi realizada. O cenário de um helicóptero pousando em uma rua movimentada é, de fato, incomum e atraiu atenção significativa. Inúmeras imagens e vídeos do evento foram compartilhados online, capturando o momento em que o Black Hawk sobrevoou a movimentada rua antes de pousar. Durante o pouso, as pás do helicóptero atingiram 2 postes de luz, um dos quais atingiu um carro próximo. As imagens também mostraram a tripulação usando seus dispositivos móveis fora do helicóptero, com o compartimento do motor aberto. Número 10. Homem da Flórida faz um pouso em um reino de notícias bizarras e engraçadas. Poucos podem rivalizar com as famosas histórias do Homem da Flórida. No entanto, em 19 de agosto de 2022, ocorreu um incidente bastante peculiar que adicionou um toque único à lista. Tudo começou quando um Cessna 182 de 1959, pilotado por Remy Collin, sofreu uma falha inesperada no motor durante um voo para realizar a manutenção de rotina. Diante de uma situação repentina e grave, Collin teve opções limitadas e teve que tomar uma decisão rápida. Com o motor falhando, ele não teve escolha senão fazer um pouso forçado. No entanto, em vez de escolher uma área remota ou um campo deserto, ele optou por pousar a aeronave em um bairro. Collin, proprietário de uma empresa de publicidade de aviação, mais tarde revelou a AOS Repórteres que a razão para esse infortúnio foi devida a uma negligência simples, mas crucial. Ele havia deixado de verificar corretamente o medidor de combustível. Isso levou o avião a ficar sem gasolina no meio do voo. Sabendo que não poderia chegar ao aeroporto a tempo, Collin tomou a decisão de pousar em uma estrada aparentemente vazia. O pouso infeliz resultou na aeronave colidindo com o quintal de alguém, causando danos a uma parte da cerca e a 2 palmeiras na propriedade. Em vez de simplesmente ficar sem combustível e cair no chão, Collin teve a sorte de sobreviver ao acidente e, felizmente, ninguém mais se feriu. No entanto, o incidente rapidamente o transformou em uma celebridade local, por todas as razões erradas. Não seria surpreendente se ele enfrentasse repercussões legais pelo pouso inesperado. Número 9. Incidentes com o Cessna 172. Quando se trata de segurança de voo, a prioridade é sempre alta. 2 eventos envolvendo aeronaves, Cessna 172, servem como lembretes dos riscos potenciais e da importância do treinamento adequado e da cautela na aviação. Em 2020, ocorreu um incidente no aeroporto de Buttonville, em Toronto, quando um piloto novato cometeu um erro crítico durante seu primeiro voo solo em um Cessna 172M de propriedade da Canadian Flyers International. O piloto cometeu um erro ao tentar pousar a aeronave, julgando mal sua velocidade e controle. Em vez de trazer o avião a uma parada segura na pista, ele acelerou fora de controle e colidiu com um hangar. Felizmente, o piloto estudante saiu ileso, mas o avião foi destruído e o hangar sofreu danos significativos. Em Miami, em 2022, um Cessna 172 enfrentou uma situação muito mais séria enquanto viajava na rota A1A. O Cessna de motor único perdeu potência e fez um pouso de emergência na ponte Hall over Inlet. Tragicamente, o avião colidiu com um carro durante o pouso, resultando em 5 pessoas feridas, com 3 a bordo do avião. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida e outra precisou ser transportada para um centro de traumatologia. Número 8. Pouso de emergência devido à embreagem presa. No final de 2022, um ousado pouso de emergência ocorreu no campo de aviação de Aldinga,
ao sul de Adelaide. O piloto de um Beech E-55 Baron enfrentou uma situação desafiadora quando a embreagem de pouso travou, deixando-o incapaz de baixar as rodas de pouso. Apesar da gravidade da situação, as habilidades e a rápida tomada de decisão do piloto garantiram um resultado afortunado. Antes de tentar o pouso, o piloto circulou o aeroporto por quase 2 horas, queimando combustível excessivo de maneira inteligente para reduzir o risco de incêndio no momento do pouso. Ao notificar as autoridades de sua situação, houve uma resposta rápida, com pelo menos 3 caminhões de bombeiros e a polícia correndo para a pista para oferecer assistência. Com nervos de aço, o piloto executou um pouso habilidoso no campo de aviação, conseguindo deslizar pela brita sem rodas. Daphne Pengilly, uma residente local, ouviu a chamada de socorro e decidiu ir para a pista. Ela havia estado observando a aeronave por um tempo, notando que uma das asas e uma das rodas do nariz estavam abaixadas durante as passagens antes da chegada das equipes de combate a incêndios. O piloto completou seu pouso após recolher o trem de pouso. Foi um momento tenso para aqueles que observavam ansiosamente a chegada segura do piloto. O pouso não foi fácil. As hélices e a base do avião rasparam na pista, gerando um som de moagem angustiante. No entanto, o piloto conseguiu parar o Beech Baron e, para o alívio de todos, saiu ileso da aeronave. Embora ele tenha declinado uma entrevista, suas ações falaram volumes sobre sua habilidade e compostura sob pressão. Número 7. O Gimli Glider. Em 23 de julho de 1983, o voo 143 da Air Canada, entre Montreal e Edmonton, se deparou com uma situação única e potencialmente catastrófica. O Boeing 777 ficou sem combustível, um evento sem precedentes para uma aeronave tão grande. Nenhum dos pilotos havia sido treinado para lidar com uma situação de esgotamento de combustível, já que isso nunca era esperado acontecer. Felizmente, o capitão Robert Pearson, o piloto em comando, tinha vasta experiência em voar planadores. Usando suas habilidades únicas, ele improvisou operações semelhantes a planadores para navegar a aeronave. Com pensamento rápido e manobras precisas, ele conseguiu fazer um pouso de emergência em uma antiga base da RCAF em Gimli, Manitoba. No entanto, para surpresa de todos, o local de pouso havia sido convertido em uma pista de corrida de arrancada, com multidões de espectadores presentes durante uma corrida. Apesar do desafio inesperado, Pearson pousou com segurança, tornando o evento um dos pousos de emergência mais notáveis já registrados. Investigações posteriores revelaram um erro humano no processo de medição de combustível. A Air Canada estava fazendo a transição das unidades imperiais para métricas, o que levou a equipe em solo a entender erroneamente o pedido de combustível do piloto em libras em vez de quilogramas. Como resultado, a aeronave tinha muito menos combustível do que o necessário para a jornada, transformando um erro aparentemente evitável em uma situação potencialmente desastrosa. Número 6. Pouso de emergência de avião particular. Em uma noite misteriosa, um incidente ocorreu quando uma aeronave monomotora caiu no rio Susquehanna a caminho do Aeroporto Internacional de Harrisburg, saindo do estado de Nova York. O local do acidente estava a cerca de 2 quilômetros a montante da Three Mile Island, entre as cidades de Lower Swatara, Middletown e Royalton. A causa do acidente permanece desconhecida, pois o motor aparentemente parou de funcionar sem motivo aparente antes de a aeronave cair no rio. A preocupação imediata da equipe de resgate era recuperar a aeronave da água. Felizmente, todos a bordo sobreviveram, trazendo um imenso alívio a todos os envolvidos. Surpreendentemente, os 2 passageiros a bordo do Piper P-46 conseguiram sair da aeronave e ficar de pé em uma das asas. Tanto o homem quanto a mulher sofreram apenas ferimentos leves.
Experimentar um susto tão grande pode ter um impacto profundo na perspectiva de vida de alguém, e eles devem se sentir incrivelmente afortunados por terem sobrevivido. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Confira esta foto impressionante da Colômbia, capturando um pouso de emergência dramático que tomou um rumo inesperado. O avião estava fazendo um pouso de emergência em uma pista molhada, mas inesperadamente deslizou diretamente para o Mar do Caribe. Foi uma reviravolta chocante no céu. O piloto enfrentou uma situação difícil no ar e teve que agir rapidamente, mirando na pista mais próxima para pousar o mais rápido possível. Mas ele não sabia que a pista tinha uma surpresa. Estava tão escorregadia devido à água que o avião deslizou direto para o mar. Você consegue imaginar a adrenalina na cabine? Milagrosamente, apesar de alguns ferimentos, todos conseguiram sair bem, e isso é um grande alívio. Felizmente, nenhuma vida foi perdida, mas deve ter sido uma experiência angustiante para todos os envolvidos. Como sempre, estamos ansiosos para ouvir suas opiniões. Você já passou por um pouso de emergência? Compartilhe suas reações na seção de comentários abaixo. Número 5. Queda de avião durante treinamento de paraquedismo. Em 29 de julho de 2022, ocorreu um pouso de emergência assustador durante um voo de treinamento de paraquedismo. O piloto e o copiloto, que permanecem não identificados, estavam realizando exercícios de treinamento quando o copiloto, conhecido como Crooks, tentou pousar a aeronave. Ele estava buscando obter sua qualificação como chefe de piloto, e as funções de pouso foram atribuídas a ele. No entanto, durante a aproximação final, um pouso duro causou danos significativos ao trem de pouso principal direito e à fuselagem. Apesar do contratempo, o jato continuou no ar e foi desviado para outro local para realizar um pouso seguro com a aeronave danificada. O chefe de piloto assumiu o controle, mas a situação pareceu sobrecarregar Crooks. Após o pouso, Crooks se desculpou e expressou a necessidade de ar fresco. Chocantemente, ele tomou a decisão súbita de pular de trás da aeronave, encerrando tragicamente sua própria vida. O jato, ainda danificado, desviou-se para um campo no aeroporto, mas o piloto conseguiu pousá-lo com sucesso, apesar do choque e do sofrimento causados pela morte prematura de Crooks. Embora o piloto tenha saído ileso, o incidente foi sem dúvida angustiante devido à reviravolta inesperada dos acontecimentos. Número 4. Pouso em uma rodovia na Carolina do Norte. Imagine ser um piloto novato e ter que enfrentar a assustadora tarefa de fazer um pouso de emergência em uma rodovia lotada. Não é surpresa que, após uma experiência tão angustiante, a ideia de voar novamente possa ser a última coisa em sua mente. Isso é exatamente o que aconteceu com Vincent Fraser em 4 de julho de 2022, quando perdeu a potência em sua pequena aeronave sobre a Carolina do Norte. Com menos de 100 horas de voo em seu currículo, Vincent de repente se viu em uma situação desesperadora, precisando fazer um pouso de emergência em uma rodovia movimentada, com tráfego ao seu redor. A perspectiva sozinha faria qualquer um se sentir inquieto. Incrivelmente, o gabinete do xerife do condado de Swain capturou todo o incidente em vídeo com uma câmera GoPro e o compartilhou em sua página no Facebook. Vincent foi visto habilmente voando baixo, evitando por pouco os cabos elétricos e passando perto de vários veículos antes de pousar com segurança na estrada. Ele até conseguiu levar a aeronave para fora da rodovia principal e para uma rua secundária. Vincent, o único ocupante da aeronave, saiu ileso da experiência, para alívio de todos os envolvidos. O xerife Curtis Cochran elogiou seu pouso impecável, considerando as circunstâncias. Vincent, um nativo da Flórida e ex-militar, havia obtido sua licença de piloto no outono anterior, tornando sua sobrevivência em uma situação desafiadora ainda mais notável. Número 3. Incêndio em aeronave no aeroporto de Miami. Em 2022, um voo da Red Air
vindo da República Dominicana, enfrentou um incidente aterrorizante no Aeroporto Internacional de Miami. Enquanto a aeronave tentava pousar, o trem de pouso dianteiro se desintegrou, resultando em um incêndio na pista. Felizmente, equipes de emergência responderam rapidamente para extinguir o fogo e resgatar todos os 126 passageiros e a tripulação. Felizmente, não houve fatalidades e apenas 3 pessoas precisaram de atendimento médico leve no hospital. Os demais passageiros foram transportados em segurança de volta ao terminal de ônibus. As autoridades determinaram que o colapso do trem de pouso acionou o incêndio, que poderia ter sido muito pior se as equipes de emergência não tivessem chegado prontamente, especialmente considerando os relatos de derramamentos de combustível tanto a bordo quanto de aeronaves aguardando seus próprios voos. Testemunhar um avião em chamas foi uma experiência alarmante e perturbadora. Tais incidentes podem, sem dúvida, deixar uma impressão duradoura na percepção de alguém sobre viagens aéreas. Número 2. Qantas Flight 72. A pilotagem de aeronaves se tornou mais automatizada, mas às vezes esses controles automatizados podem causar sérios problemas. Os passageiros a bordo do voo 72 da Qantas vivenciaram isso em primeira mão em 7 de outubro de 2008. Durante um voo do aeroporto Changi de Singapura ao aeroporto de Perth, na Austrália, aproximadamente metade do voo foi operado suavemente pelos controles automatizados da aeronave. No entanto, eles de repente começaram a fornecer informações incorretas, levando os pilotos a mudar para o controle manual. Infelizmente, isso não resolveu o problema, pois a aeronave começou a executar manobras perigosas que os pilotos não conseguiram interromper. O avião desceu bruscamente em um ângulo de 8,4 graus em uma manobra, seguida por outra manobra não comandada, acelerando a 0,2 Gs, enquanto inclinava a 3,5 graus. Como resultado, 99 passageiros e 8 membros da tripulação sofreram ferimentos leves, enquanto 11 passageiros e um membro da tripulação sofreram ferimentos mais graves. Apesar dos desafios impostos pelos controles erráticos, os pilotos executaram habilmente um pouso de emergência no aeroporto de Learmonth, na Austrália Ocidental, garantindo a segurança de todos a bordo. Esse incidente serve como um lembrete vívido de que, mesmo com sistemas automatizados avançados, o papel dos pilotos humanos ainda é crucial no manejo de situações imprevistas. Número 1. Pan Am Flight 6. Na década de 1950, os voos de passageiros circundando o globo eram um meio de viagem popular, mesmo que possam parecer incomuns para nós agora. A Pan American Airlines, infelizmente, teve uma experiência angustiante em 16 de outubro de 1956, que destacou os desafios de voos tão longos para mecânicos de aeronaves. Durante a viagem entre Honolulu e São Francisco, 2 dos 4 motores da aeronave falharam repentinamente no meio do voo. Os pilotos, incluindo Richard OGG, tiveram que tomar uma decisão difícil, percebendo que não poderiam retornar a nenhum dos destinos. Sem outras opções viáveis, OGG fez a difícil escolha de tentar um pouso na água do Oceano Pacífico. Felizmente, o navio meteorológico americano USGC Pontchartrain estava por perto, oferecendo uma esperança. OGG planejou pousar o avião perto do navio para aumentar as chances de salvar todos a bordo. Ele circundou o navio após usar todo o combustível, tomando precauções para evitar qualquer incêndio ou explosão e garantir um pouso suave. Durante o pouso, o avião girou 180 graus e sua cauda se soltou, resultando em um impacto forte. No entanto, a ação rápida e o pouso habilidoso de OGG salvaram todos os 44 passageiros a bordo, evitando um desastre em potencial. De volta à Terra, OGG foi aclamado como um herói e recebeu o Prêmio de Aviação Civil em reconhecimento por seu feito notável.
Pode-se apenas imaginar a adrenalina de experimentar esses pousos de emergência surpreendentes em primeira mão. Você já passou por um pouso turbulento durante um voo? Compartilhe sua história na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.